gente, obrigada pela presença, tá aqui hoje. Obrigada, Renata, pelo convite, Yara também, Melusina, toda a equipe aqui da casa. Eu sou a Marina e a Renata vem... Nós vemos juntas, né, acompanhando aí um processo de uns 2 anos já, de muita visita em ateliê, muita troca de livros, referências, visitas a exposições. Criamos um quadro, né, numa plataforma, na Miro, né? Que a gente tem lá o nosso... Contribuição de livros, fotos, comentários, desenhos. Eu faço alguns desenhos e falo, Marina, dá uma olhada lá. Então, quando não dá para a gente se reunir, a gente ainda passa pelo computador para se vídeos, conectar. Músicas, enfim. Acho que só para introduzir, assim, que acho que foi natural eu fazer parte desse processo aqui, porque já estou há muito tempo acompanhando a Renata. Pensei de hoje a gente fazer uma fala bem bate-papo, assim, à vontade. Vocês também podem trazer perguntas, participar, para a gente falar do que tem sido esse processo, o que é isso aqui que você está apresentando hoje, né? Essa reimpressão do livro Tentacular, essa exposição Reimpressões, que junta já alguns projetos de pintura que estão no livro, né? Acho que a Renata... Vou contar um pouquinho da sua trajetória. Posso? Eu não sei se todo mundo conhece. Pode falar. Né? A Renata tem uma trajetória que vem de trabalhar como professora e ter uma relação muito próxima com a caligrafia. E aí depois, quando a Renata entra no universo artístico, ela vai para a pintura e traz esse estudo da caligrafia também para o fazer da pintura, que é um estudo não só do pincel e do gesto, mas muito da consciência do corpo, da linha, do traço, desse movimento. Mas depois de se apresentar ao mundo como pintora, aí tem um segundo momento da Renata, que é experimentar outras linguagens artísticas. Então, também dessa residência que você fez em Portugal, acho que foi importante. Quer começar contando um pouquinho daí? Sim. Bom. Eu queria também aproveitar e agradecer a Yara, já que você mencionou algumas passagens, né? Eu conheço a Yara há algum tempo, ela é uma artista incrível e agora ela é uma incrível acolhedora de uma outra artista aqui na casa, que é um projeto dela. Eu procurei a Yara para fazer o lançamento do livro Tentacular, que está na sua segunda impressão. E a Yara, então, me convidou para expor parte das obras que estão no livro Tentacular e ainda apresentar trabalhos novos. É importante falar do Tentacular porque a sacada desse nome vem de uma consciência, uma percepção, não é nem consciência, né? A artista não tem consciência, é uma percepção de eu estar fazendo, né, expandindo a expressão por várias linguagens. Então, o Tentacular veio para mim como tudo bem, né? Você fazer pintura, você pode fazer outras coisas, pode fazer instalação, pode fazer... E aí foi como eu me senti. O livro teve um período de difusão. O ano passado a gente fez, e esse ano também, difusão por bibliotecas de arte do Brasil e do exterior, o que foi muito legal. Então, a oportunidade de relançar o livro e mostrar foi um agradecimento que eu quero, então, fazer a Yara. Agora, a pintura foi um início muito forte para mim, depois da caligrafia. Então, acho que foi legal você falar, né? Quer dizer, a caligrafia, enquanto eu fui professora, a minha proximidade em bibliotecas era muito grande, claro. E eu tive a oportunidade de morar fora, e morando fora eu também trabalhei como professora, mas ia atrás de pesquisar essas escritas, aqueles livros, né, com iluminuras, e comecei a estudar caligrafia em 95. Então, o treino do corpo é muito importante. Que isso vem depois transferir para a pintura, mas ele se inicia na caligrafia. Quem já recebeu um convite escrito por calígrafo lá atrás sabe o que é, né? Então, tem todo o ângulo, toda a angulação, toda a pressão, né?
E o corpo, como é que você se posiciona para fazer aquilo? Isso é um tipo de caligrafia, né? Que é aquela mais rígida, que eu acho que transferiu facilmente, por exemplo, para uns primeiros traços que eu tenho. Aqui já é um momento mais avançado da pintura em termos de prática, mas são alguns traços mais duros. A caligrafia oriental, ela me tirou do eixo, ainda bem, né? Eu tive professores que colocavam os alunos, como eu, a treinar o corpo, a fazer movimentos. Então, vamos repetir um movimento e o outro, né? E aí tudo isso era esperado que fosse para o papel. Aí, então, quando eu vim para a pintura, isso também veio. Só que veio em momentos diferentes, né? E até alguns colegas, uma colega que estava aqui, nossa, como mudou, né? Então, em alguns momentos eu usei um recurso, em algum momento eu usei outro. E depois dessa residência artística que você estava falando, aí então veio essa exploração do que eu fui buscar, que era o envolvimento na história das matriarcas e da força, e que eu acho que tem tudo a ver com o meu interesse pela raiz, né? E aí então veio essa questão dos entrelaçados, do que está por baixo, que são as raízes, da água, né? Então o que vocês veem aqui é um pouco desse movimento tentacular, mas com certeza depois da residência artística eu tive esse deslanche para outras linguagens. Não, só para contar, para quem não sabe, porque essas peças que estão nas mesas e vitrines, que são de cerâmica fria e que ela vai entrando em contato tanto com a agulha do crochê, mas também com o pincel e com esses novelos de lã, tiveram início nessa residência, né? Também com essas frutagens, de muito coletar memórias. Eu acho que teve um momento que sua pintura já não estava dando conta de tudo que você estava buscando. Eu leio assim, pelo menos. Eu acho que sim. Mas já que, enquanto a gente está falando de pintura, talvez a gente poderia começar falando dessa série que está aqui exposta e depois a gente passeia pelos outros caminhos. Conta um pouco dessa série. Bom, aqui tem uma paixão que é a paixão pelo papel, né? E a facilidade do papel. Eu fui aluna do Paulo Pasta por 8 anos, estou encontrando aqui alguns colegas, né? E eu lembro dele sempre falar quando a coisa fica difícil para você voltar para o papel, porque a tela tem aquela cerimônia, né? Então você vai para o papel. Então o papel sempre está muito perto, né? Para a gente iniciar. Só que esse papel em especial e essa maneira de compor o papel aconteceu durante a pandemia. É alguma coisa que eu fui descobrir por que aconteceu, ou falo um pouco mais depois de ter feito. É uma série que tem 12 ou 13 papéis dessa forma. E era uma época que eu estava estudando as raízes, em especial as raízes de orquídeas, que tem uma particularidade, que elas são raízes da família das epífitas. As epífitas são também as bromélias, a flor de maio, para quem conhece o que é a flor de maio. São plantas que elas não precisam de terra, elas precisam da umidade como nutriente, mas precisam, além disso, de uma companhia. Então, a orquídea, se ela estiver sob uma pedra, ela vai adiante, desde que ela capte a umidade do ar. A gente vê as orquídeas sempre nas árvores. E eu me interessei por isso porque elas precisam estar unidas a algum outro ser. E elas não são parasitas, né? Porque você fala, é parasita e tal. Na construção desse trabalho, eu tinha esses blocos, então durante a pandemia eu tinha alguns materiais comigo. Esse papel vem num bloco e eu, seduzida por essa história da companhia, eu arrancava os papéis de 2 em 2 e eles têm a cola, né? Falei, eu não vou separar. Falei, vamos no pensamento da orquídea. Elas vão ficar unidas, as folhas 2 a 2, né? 2 a 2. E aí depois eu fazia a união, então, do que para mim parecia um tamanho suficiente. E a união foi feita com um material farmacêutico ou cirúrgico de cuidado, né, que é aquele micropor, aquele esparadrapo. E tem a ver com esse momento da pandemia, tem a ver com o momento de estar ali resolvendo as suas questões, né, sem muitos recursos.
Então eu prendo com os esparadrapos as 6 placas e vou pintando e elas vão caindo. Então é muito rápido, responde a essa minha forma de expressão, responde ao fato de eu estar pintando com acrílica, tem uma decisão rápida a ser tomada. Alguns não caem, e quando cai, dá para ver que eu já pintei por cima, ou os outros eu acabo arrancando. E arrancando eu também chego próximo do assunto, né? Que é a natureza, e o quanto a gente cuida e quanto a gente arranca, quanto a gente tapa e quanto a gente, né, abusa da natureza também. Acho que você trouxe um ponto legal que fala muito sobre o seu processo e fui descobrindo por estar próxima a você, que é o tempo que você fica estudando. Não é uma coisa, muitos assuntos, e a Renata estuda o mar, estuda a natureza, estuda, né? Tem muita relação hoje em dia com botânica, com biologia, mas sim, vai também para o campo social, para de repente um dia falar, hoje eu vou pintar, e às vezes faz 5 pinturas num dia só, assim, né? Tem uma coisa assim, um gesto intenso, mas que parece que vai condensando esse monte de ideias. Sim. E de estudo não só do campo imagético, mas do campo conceitual mesmo, né? Das referências que você vai trazendo. Sim, isso bastante. Bastante. Então tem momentos que às vezes, nossa, eu não tô pintando, e de repente eu chegava lá assim, fiz aqui 10 pinturas. E acho que interessante, então, talvez a gente pegar esse gancho para você contar um pouco das orquídeas, não só desse interesse que gera aqui um pouco, quase como que uma inspiração para o trabalho, que não necessariamente aqui está representado uma orquídea, né? Não é sobre isso. Sim, mas por essa junção, né? Mas é essa particularidade da raiz da orquídea, que já estava no trabalho da Renata antes dela perceber ou nomear, talvez essa forma desses entrelaçamentos. E depois de um tempo você passou a colecionar, literalmente, raízes de orquídeas que já faleceram. Eu comprei até uma estante só para pôr as raízes. Aí elas mofaram, é uma coisa, né? Quem tem coleção... Então hoje eu acho que eu tenho umas 150 raízes de orquídea. É muito interessante como os processos começam também. Eu acho que começou também na pandemia isso, de colecionar, de guardar, de não saber para onde as coisas iam, e enfim. E agora, recentemente, conversando com a Marina, onde vai parar essa coleção, o que ela quer dizer e como é que eu vou usar isso no trabalho. E aí veio então a retomada da caligrafia, com o uso das orquídeas. Eu usei na última série, que é aquela que está ali, última porque é mais recente, isso que eu quero dizer. Eu usei são as veladuras, raiz, né? As veladuras, a raiz da orquídea como pincel, né? O meu pincel, enquanto eu estudei e desenvolvi as esculturas, ficaram paradinhos ali e foram a forma que eu usei para iniciar a escultura. As raízes ficaram paradinhas ali até eu descobrir que elas se tornavam pincéis. Então as coisas é muito interessante. Ficam no estúdio, o pincel virou escultura, a coleção de raiz virou pincel. Então agora aquelas... E através do nanquim. O nanquim é alguma coisa que eu acho que até essa raiz aqui na pintura eu também iniciei com nanquim. Mas aquela série ali que está no branco é então a colaboração, a Marina acho que escreveu disso, da raiz como coautora, né? E eu acho que é um movimento que a gente descobriu juntas, né, Marina, que eu te falei várias vezes de um incômodo desse circular, né, no meu trabalho. E eu falava, Marina, o que é isso? Ela vai trabalhando. E assim, eu vou lá atrás, pego o nanquim, aí trago, eu falo, mas como é que ele vai entrar no trabalho? Aí eu usei as raízes como pincel, né? E outras coisas que circulam, né? Que vão e vêm, a própria pintura, o momento da parada, depois retomo. Porque acho que o tentacular como metáfora do seu fazer vem assim de quase como é uma Renata que faz escultura, que coleciona orquídeas, que faz pintura, que faz vídeo performance, que não está aqui, mas faz também. Né, que está experimentando com muitas materialidades, como se fossem vários braços, mas eu vejo muita conexão entre eles, assim,
embora sejam linguagens realmente diferentes, assim, tem um intuito por trás que é muito o mesmo, eu diria. Então, fica o convite para depois quem quiser folhear o livro, porque é um livro que tem as folhas soltas justamente para você poder reconfigurar as páginas e juntar. Então, quem lê faz as suas próprias composições. Eu quero juntar essa obra com aquela, eu quero mudar a ordem do livro. Acho que tem esse jogo que é um convite e é também um outro lado seu, que é o de juntar pessoas, juntar histórias. Talvez valeria contar aqui um pouco do desdobramento do Tentacular, que foi o livro que você fez com as imagens do mar e dessa sua relação com o oceano. Você diz o livro... O livro que as pessoas mandaram as fotos. Tá. Porque esse interesse se intensificou desde 2020, que eu encontrei esse grupo de artistas, defensores ambientais, cientistas, professores, que defendem em especial o oceano. Então tem uma plataforma e um lugar específico onde isso acontece, lá na Itália, mas a gente se reúne a cada 15 dias online e eu tive o convite dessa plataforma de desenvolver um trabalho online com as pessoas ao redor do mundo. Partindo da ideia do livro Tentacular, eu convidei, então, são 2.000 pessoas nessa comunidade, quem quisesse participar, me mandando uma foto, tinha lá uma designação específica, e a gente montou um livro que se chama Library of Waters, que está nessa plataforma, para quem quiser baixar e imprimir. E eu trabalhei também pela primeira vez com a Creative Commons, que é, então, uma designação, uma forma de você determinar o seu trabalho para que os outros possam colaborar e não tem direito autoral, tudo mais. Foi um exercício, um primeiro exercício, eu coordenando tudo isso, mas foi muito legal. E com essa plataforma eu já tive algumas outras aproximações, por exemplo, das esculturas, eles me convidaram para falar com um arqueólogo, né? Eu falando das avós e o arqueólogo falando então das capturas, das descobertas, e foi um convite deles, o que me fez pensar que observar o trabalho leva para esse lado da memória, da investigação, né? da junção de partes. Quando eu olho um pouco daquilo que eu faço, unir coisas que parecem que não fazem sentido, mas no fim elas compõem, né? Então, eu vejo muito isso. Quando eu olho, eu falo assim, nossa, eu uni de novo. Né? Então, essa união de partes é legal. E essa plataforma me deu muito do que eu venho estudando do oceano. E aqui no Brasil eu estou escrevendo, a partir dessa plataforma, estou escrevendo para a Liga das Mulheres pelo Oceano, que são cientistas mesmo. E aí elas designam algum tema, eu estudo e tudo isso vai alimentando o trabalho, né? Que acho que é interessante juntar essa Renata artista com essa Renata editora nesse lugar de colecionar histórias. Tá. Porque acho que realmente quando a gente olha para esses trabalhos das frotagens que estão aqui na exposição, que são as cerâmicas que vão pegando texturas variadas, tanto de tecidos, mas também de pedaços da arquitetura. Sim. Tem mesmo esse olhar de você não estar sozinha. Sim. Assim como, que bom que essa liga existe, essa comunidade pelo oceano existe, então, e que ela é diversa, que tem artista, sim, com cientista, com ativista. Quer dizer, do mesmo jeito que você é múltipla, as agrupações são múltiplas e a gente precisa dessa multiplicidade, né? Mas acho que queria pegar esse gancho dessas contações de história para a gente trazer um pouco mais desse trabalho inédito também que você está apresentando aqui. Partindo, porque acho que tem um ponto de partida que vem dessa experiência com a cerâmica. Sim. Então, conta um pouco. Na última individual que eu fiz em 2023, eu já tinha uma vontade que era deixar que as pessoas pudessem pegar as cerâmicas, né? Essa questão tátil é muito importante para mim. Meu trabalho de pintura, da última vez que eu expus, eu já queria expor assim, mas a gente colocou uma proteção, porque era um lugar público, e as pessoas quase tocam, e para mim tudo bem, nem sempre para os ambientes onde
onde eu exponho, ok, tocar. Então tem essa vontade que as pessoas se aproximem também pelo tato. E aí eu fui procurar uma maneira de tornar essas esculturas mais partilháveis. Mas conta de como você chegou nessas esculturas com o novelo. Aí a gente dá espaço. Você quer que eu fale das máscaras? Sim. Ah, então tá bom. Então a Marina quer que eu volte ainda um pouco atrás. Quer dar mais contexto, a gente já Da sabe. História. A gente já sabe, Da mas história. o que você quiser. Agora que eu já abri, né? Vocês não querem saber da história, né? Eu descobri que, na minha família que eu recebi uma história de uma das minhas avós que ela passou só para mim. Eu fui perguntar para minha mãe, então, me dá mais detalhes daquela história. Ela falou, não conheço essa história. Eu fui perguntar para minha tia, ela falou, não, é as duas filhas, né? Eu falei, então a vovó passou só para mim? E aí eu falei, nossa, então eu tenho que fazer alguma coisa com essa história. Então eu parti dos novelos para usar essa massa e fazer as máscaras. É isso que você está querendo que eu diga? Agora eu já disse. O que você quiser falar. Então as máscaras têm a ver com essa história que foi contada para mim. E eu falei, não, tenho que levar isso adiante. E aí do avesso dessas máscaras tem todas, ela é toda marcada, né, pelo meu dedo e também pelas formas do novelo. E aí eu queria fazer uma ação, então, de contar histórias, já que eu recebi essa história, que as pessoas pudessem contar a história. E durante algum tempo fui fazendo algumas peças que pareciam concha, ou pareciam essas máscaras, até chegar em uma peça que eu produzi e parece muito uma concha dessas que você pega com facilidade para ouvir. Por causa daquela circular que tem dentro da concha, e eu chamei essa concha de escutador. E pesquisando como eu poderia tornar isso uma obra mais palpável, eu cheguei então a essa escultura 3D, né? Então eu fiz a digitalização de uma peça de cerâmica e essa escultura é impressa em material biodegradável e a gente criou exclusivamente aqui, lançando na casa Yara DW, essa seleção de 25 peças assinadas, numeradas, e em algum momento isso vai, eu acho que daí com essa história da máscara, das histórias, dos escutadores, as pessoas podem escutar, que nem uns falam assim, ai, quero escutar o silêncio. Eu falei, tudo bem, né? Escutar uma história. E aí a gente escuta essas histórias do silêncio, das raízes, do que não está visível, da ancestralidade, do planeta. E mais uma vez eu vi essa ideia do tentacular, de tudo que me interessa, né? Parece que potencializado no fato de habilitar essa concha a ouvir e que as pessoas possam fazer isso também. Falei? Falou. Tem esse movimento, a gente veio discutindo o ano todo sobre essa peça, o que fazer, como apresentá-la, e acho que mais do que uma peça concluída é uma peça em processo e experimentação, né? E que eu venho, acho que desde o começo do ano, falando para Renata, põe ela no mundo. Aí que a gente vai saber o que acontece. Na verdade, ela falou para eu pôr no bolso. Ela falou, põe a peça no bolso, porque ela cabe, o que é a 3D, né? Falou, e põe, cheguei a algum lugar e põe. Começa a conversar dessa peça. Eu acho que vai ser uma ação que a gente vai falar, né? Então, as pessoas assim, ai, parece um cérebro. Acho que sim, né? De um cérebro brotam tantos... Parece uma massa. Né? Dali pode sair tanta coisa. Parece uma concha. Quem identifica a concha faz assim. Escutador. E tantas outras coisas que podem ser, né? Então, assim, não é limitador. É algo que parece que abre, né? Abre possibilidades. E aqui ela não se achou ainda. A gente pôs ali, as pessoas não pegaram. Ou pegaram, ou perguntaram de lá. Então, é mais ou menos como a ideia do livro tentacular, que não fecha. E isso me interessa muito. Traz histórias, traz pessoas. E aí eu vou contar essas histórias e as pessoas vão contar as delas também. Não, e tem essa ambivalência do nome escutador, porque quem é que escuta? Né? É a peça ou é você? Bom.
Vamos deixar para pergunta? Então. Alguma pergunta? Deu certo? Deu tempo já? Estamos com tempo. Esses milhões de coisas que a gente falou. Eu tenho uma Ju. As pinturas foram feitas também com as raízes ou com pincel mesmo? Com pincel. Com pincel, com espátula. Sim. Mas também pode ser um processo. Sim, não é? São processos abertos, né? Eu queria falar. Yara. E uma das coisas que eu falo é que aqui chama casa. Chama Casa Yara. Porque eu sou narcisista o suficiente para pôr meu nome. Demorou muito tempo. Mas é uma casa, né? Eu não chamo de galeria, eu não chamo de Casa Yara Vedada. E não é a primeira vez que a Renata expõe numa casa, né? É verdade. Ela já expôs em outras casas. E quando você olha as agulhas de crochê, de tricô, acho que é só tricô. Pincel, né? Tudo postos para dormir, que nem você fala, né? Para descansar. A gente não pode deixar de falar das avós, ou dela, ou desse feminino, né? E uma mulher dentro de uma casa, do que ela é capaz, né? Eu não estou querendo falar de uma casa que ela é dona da casa, de lavar roupa, de passar roupa, mas que ela é dona do espaço, né? E a Renata aqui, a impressão que a gente teve, ela chegou toda delicada, toda cuidadosa, e a gente também, mas a Renata é da casa, a casa é dela agora, né? Então, eu achei tão bonito esse processo, porque também foi uma troca e foi uma coisa assim, Renata, venha todos os dias. Você só vai ficar uma semana, venha todos os dias, traga seus amigos, faça esse esforço, que não é fácil pra gente como artista, mas eu acho então que a Renata realmente ocupou a casa, né? Ela, é bonito ver o processo. Eu acho que ela dá um exemplo para a casa de como a gente pode ter isso com outros artistas, né? Pode fazer isso de outras maneiras, porque a gente tem aquele modelo 2 meses de exposição ali e tal. Mas, assim, uma coisa é que o artista venha todo dia, receba os amigos, converse com a gente entenda mais do trabalho e ela se coloque mais dentro da casa, eu acho tão bonito, então eu queria falar isso. Obrigada. É verdade, quando a gente fez aquele bate-bola que você falou aqui, a gente falou, né, da casa. É a terceira casa que eu exponho, né? Então, minha primeira individual foi numa casa, depois eu fui convidada na última para uma casa e agora também. Né? Eu acho que não é uma coincidência, né? É uma forma de estar no mundo, eu acho que é isso. Né? Falar dos afetos, falar das coisas que unem coisas, né? Eu vou me dando conta disso, né? A gente estava falando com as colegas que chegaram aqui, que são alunas do Paulo Pasta, que é uma pessoa muito generosa, mas que ensina a gente a olhar o próprio trabalho e refletir, né? Então, não só depois dessa etapa da pintura, mas agora com esse conjunto, esse corpo todo, assim, são unir coisas e estar junto e fazer coisas junto. E isso é um espaço da casa, né? Eu acho, né? É o que a gente espera de uma casa, estar junto, o acolhimento. E eu acho que está muito por aí, Yara. E é um desejo, eu acho, né, de uma humanidade que quer se reencontrar. Muitos dos textos que a gente leu, eu lembro de alguns artigos que falam, né, dessa maneira de estar no mundo pelo afeto e pela união que a gente vê nos animais, né? Então, quando se estuda muito, se fala, né, da contemporaneidade dos seres do fundo do mar, como é que eles habitam, como é que eles coexistem. Alguém trouxe hoje, lembrando os livros sobre as árvores, como é que as raízes se conectam, né? Então eu fico feliz, porque eu acho que isso está transpirando o que eu tenho estudado e o que eu tenho feito. E nem sempre isso é claro, né? Quando você olha, você olha, uniu coisas com coisas e unir pessoas também é muito bom, né? Obrigada. Acho que faz parte. Uhum. Esse ponto da interação com os diversos seres, também discutimos bastante os micélios, Foi. né? Acho que também pode contar um pouquinho pro pessoal sobre isso. Ai, sabe que eu não me lembro? O que era dos micélios agora? Eu fui boa até agora me ajuda. O que era dos micélios? Não,
dessa história dos fungos, de como que também tem essa regeneração, dessa colaboração interespécies e que olhando para essa interação vem um jeito de fazer outro. Sim, sim. Isso também foi algo que foi sempre essas redes que trazem, né? Quer dizer, se começa a estudar os seres da menor partícula possível. Parece que, não sei se você vai estar gravando, depois pode apagar, tá? Se estiver errado, porque eu acho que... A gente dá um Google depois. Dá um Google, tem alguma coisa. Ninguém aí. Aqui é biólogo, tá? Não, se for também pula, tá? Parece que a mitocôndria é a primeira célula. Digam que sim. Sim! Se a gente erra, todo mundo junto. E parece que o passo para a duplicação foi uma negociação entre dois seres iguais e alguém tinha que ceder. Falar assim, e aí eu estou falando de uma coisa celular mesmo. E aí uma delas decidiu se destacar e aí falou, opa, dá para conectar. Então, o mundo é feito dessas relações, né? E os micélios também, os micélios... E o que me interessa, que eu acho que é uma coisa legal que você está trazendo, não sei se eu estou respondendo, talvez... Tá sim. Que é um trabalho que eu quero explorar mais, que é o trabalho que eu faço com um retroprojetor, que é alguma coisa que sai da sala de aula, mas qualquer um dos meus trabalhos passaram pela luz do retroprojetor, que é assim, é o meu filtro, já que não vou para o microscópio, né? Eu vou para o retroprojetor, que é para olhar o que não está sendo visto, olhar aquilo que não está sendo dito, olhar o não saber ainda, né? Então, eu acho que passa por aí também. É que acho que como você está olhando também para as raízes, que é isso, quando a gente olha para... aqui atrás tem várias orquídeas. A gente olha a flor. Olha a flor, ou no máximo a folha. Ninguém fala da raiz e você está olhando para essa raiz, para esse funcionamento. Sim. Né, que tem uma estrutura por fora, tem um ar por dentro, depois tem uma pequena fibra por dentro. E você está o tempo todo olhando para essas estruturas... E também para artistas, mas para artistas que estão também olhando para essa natureza. Então, acho que eu queria jogar a luz um pouco para esse aspecto que ajuda, para mim, pelo menos, ajuda a entrar em contato com o seu trabalho hoje, assim, né? Olhar para essas dinâmicas interespécies e como que você está levando isso para o seu fazer. Sim, sim. Quem mais quer comentar, perguntar? Eu queria aproveitar, então, nesse sentido, assim, porque me interessou muito essa série que você fez aqui, das raízes, né, que você comentou, que eram a partir das raízes das orquídeas, né? Isso. E vocês também falaram aqui, eu não sabia, você foi professora de caligrafia. Eu fui professora de inglês, 30 anos eu atuei em sala de aula, morando fora eu dava aula de português. Aqui no Brasil eu também sou formada em português. Mas eu me formei em caligrafia, todo esse tempo que eu fui professora eu pratiquei como calígrafa. Porque eu estava sempre em biblioteca, vendo, estudando, iluminuras e tudo mais. Sim, aí eu fiz cursos, mas sim. E aí você fez também, né, alguma coisa vinculada à caligrafia japonesa. Sim, oriental. E eu fiz uma relação entre essas duas coisas, do gestual mesmo, né? Então, assim, o que eu gostaria de te perguntar é como que você vê essas raízes, né, das orquídeas? Como que você utiliza? Por que você foi para as raízes delas? Para poder trazer um trabalho que tem toda essa gestualidade, que atrelia tudo nanquim também. Tudo nanquim, Justamente trazendo, né, também esse nanquim, né, que é caligráfico caligráfico, de saída. exatamente. Assim, né? Então, eu queria entender um pouco como é que você fez essa relação e como é que saiu essa série. O nanquim vem desse processo da caligrafia, mas ele também responde bastante, assim como a tinta acrílica, a rapidez que o meu processo pede. Ele seca rápido, ele tem uma característica que eu gosto muito, que é ficar opaco, né? Eu, quando pinto, eu procuro tintas que fiquem opacas. Então, a escolha do material é esse. Agora, as raízes, né? Eu e a Marina, eu incomodada com esse acúmulo, né, das raízes, tantas raízes, elas mofaram porque elas já eram muitas, eu não sei cuidar e fui buscar como
né, o que fazer. E a Marina me perguntou o que as raízes estão te pedindo, né? Te falando, era uma das últimas coisas. E aí foi um dos nossos últimos encontros, né? Eu falei, Marina, elas falaram, né? Porque eu peguei... Então, eu uni também uma prática, acho que desse ensinamento que eu tive da caligrafia oriental, que não só passa pelo corpo, tem que passar pelo corpo nesse ensinamento que eu tive, mas tinha que passar pela natureza. Então, a gente fazia um treinamento num espaço, um treinamento corporal dos gestos, né, orientais, e em busca de materiais da natureza que pudessem te ajudar. Então, em executar a caligrafia, eram pedras, eram ramos, tinha algumas árvores específicas. E aí, quando eu lembrei disso, falei, poxa, mas eu tenho esse conjunto da natureza dentro do meu estúdio. Por que não voltar aos movimentos? E é interessante porque há uma sequência nessa didática que eu recebi, que era separar os movimentos. Um movimento de salpicar, um movimento de esfregar, um movimento reto, um circular. Então, você está me lembrando disso agora, porque quando eu peguei as raízes e coloquei no nanquim, algumas delas eu só toquei ali no papel, outras eu fiz, né? Então, os processos que me treinaram, né, nesse movimento lá atrás, com as peças que a gente desenvolvia como pincéis, eu transferi para as raízes. Mas é quase como um incômodo de ser uma acumuladora de alguma coisa que eu não sabia o que fazer. Mas eu também quase pedi desculpa para a raiz de colocar ela dentro do nanquim, né? Não, eu não ia cometer indelicadeza de perguntar se elas estavam vivas ou mortas. Não, elas já existe um processo que as pessoas acreditam que eu tenho dedo verde, que eu salvo todas as plantas, principalmente orquídeas. Então, eu passei a receber orquídeas, algumas eu consigo, outras não, mas eu não consigo me desfazer das raízes, né? Eu não me desfaço delas, né? Mas essa resposta de como interagir com elas estava realmente me incomodando, né? Elas começaram a mofar, né? E assim, já estavam todas mortas, mas já estavam mortas, mas mostrando que elas não estavam mortas, a ação ali, né? Mas foi interessante, porque eu não tinha me recordado disso, mas é quase que unir, né, esse ensino. E aí tem uma ideia do circular, Fabrício, sabe? Que eu comecei a me dar conta. Quando eu comecei com caligrafia, eu lembro que o Paulo Pasta falava para mim, isso é caligrafia, não é pintura. Depois de 8 anos, ele falava, pintura. E na verdade, hoje eu já volto com mais tranquilidade. Não há essa barreira. Não há. Né? Então, agora você falando, eu lembro. Então, foram os gestos que eu adquiri lá atrás na caligrafia, essa liberdade de usar objetos da natureza, né? E aí o que estava ali do meu lado. Então, vai e volta, né? E uma prova é isso. Apareceu agora em 2025, né, esses movimentos de 95, né, impregnados. Mas leva um tempo para você criar esse espaço, sabe? Você fala, não, pintura é pintura, nanquim é caligrafia. E aí eu fui unindo tudo isso. Aí menos... não está muito presa a nomear o que né? Mais. Vai fazendo. Não mais, não mais. Tanto que a gente acabou tendo esse insight, né, da ideia da impressão, que virou a reimpressão, que esse gesto de só tocar, né, a raiz no papel é também quase como que um carimbo, que é também um gesto de imprimir. Sim. Né? Mais além de reimprimir o livro e de imprimir em 3D os escutadores e também imprimir essas texturas na cerâmica, enfim. Mas quem mais quer falar? Oi. Quando você foi falando das raízes, para mim veio assim muito espontâneo, mas agora que você perguntando, eu senti mais força do que me veio. Então, só falar. É como se as raízes estivessem buscando aquilo que você falou da ancestralidade. Do contar história, mas como é que você vai buscar a sua avó? Eu fiquei até curiosa de saber se ela estava viva. Não está mais. Então bateu com tudo, porque ela já está morta, mas louca, mas está viva.
fala. Não é legal? E a história, ele ia contar a história e foi buscar nas raízes. E quanto mais estudar a raiz, você está mais buscando a mesma coisa. E os desdobramentos das raízes são as folhas, os galhos, os tal. E o resto todo que te veio, que você falou, que você vai percebendo, né? Pra mim, deu uma unida assim tão boa de ouvir, sabe? Ai, que bom. Desculpa, qual que é seu nome? Bia. Bia, que legal. É isso mesmo que eu percebo às vezes, né? A raiz é a ancestralidade, seja ela uma raiz, né? Quando a gente está falando da família, da humanidade, né? Da natureza, ou falando da raiz física, né? Micro, macro e a circularidade que isso tem, né? E o mistério que isso tem, né? Porque essa raiz ela não entregou tudo, que ela só entregou por enquanto esse nanquim aí, né? Mas a raiz, ela leva adiante a vida ali, né? Debaixo da terra, a gente não olha. E eu acho que esse tema me interessa muito, né? O que está do outro lado, nesse sentido, de que a gente não joga a luz sobre isso, né? Mas está aqui o tempo inteiro, né? Circulando na gente, né? E até me ajudou a entender quando você falava várias coisas espetaculares, mas é isso, aquilo, aquele outro, mas é tudo uma coisa só. Então é isso. Boa, Bia, gostei. Obrigada, era isso que Era isso mesmo. Não é bom? Não é bom? Muito bonito. Obrigada, Bia. O que mais? Tem uma pergunta. A peça em 3D ou faz parte de uma série maior? O que está sendo apresentado aqui é só um pedacinho do iceberg? Acho que eu sabia a resposta. E é uma maneira bem interessante de eu ouvir isso de um visitante. Que interessante colocar o orgânico com esse tecnológico, né? Que no fim é a mesma coisa, né? A tecnologia que está ali naquelas raízes, a gente só não domina, né? Mas tem uma tecnologia de levar a vida adiante, né? De estar ali por baixo e fazer, né? E aquela outra tecnologia que a gente está ali explorando agora, na minha vontade, para que as pessoas possam tocar e também falar, conversar e expandir. Mas sim, eu já experimentei outras peças, outros materiais. Eu estou já há 2 anos pesquisando, encontrando alguém que queira pegar um artista e falar assim, pô, você quer só uma peça? Eu falo, vamos começar, né? E aí agora a gente só fez esse Só uma, múltiplo. já viraram várias, né? Agora já virou esse conjunto múltiplo. Sim, mas tem outras. É isso. Renata, tem mais alguma coisa que você queria contar pra gente? Eu acho que nesse momento não. Estou muito feliz de poder ter essa conversa, ter vocês aqui. Eu acho que nem sempre é necessário a gente ter que explicar, mas a gente gosta de falar, às vezes fala demais, né? No sentido de que as pessoas falam, eu não vi isso, eu vi outra coisa. Eu acho que é o que mais me encanta, das pessoas descobrirem coisas, né? Os nomes estão aí para revelar um pouco daquilo que eu pesquiso, mas ser tocado pelo objeto de arte, eu acho que é o que interessa mais. O fato de vocês virem, estarem dispostos a ver e se relacionar com o objeto é o mais importante. Sim, acho que a gente não buscou explicar nada, mas abrir um pouco do processo. É verdade. E aí, isso ajuda a entender, É né? verdade. Ajuda a se relacionar e traçando as conexões mesmo entre as coisas que estão aqui. Eu só tenho a agradecer mesmo pela generosidade de você partilhar comigo esse processo e muitos detalhes deles, muitas trocas. A gente se enriquece bastante nessa partilha, né? Tanto o seu trabalho quanto o meu. Obrigada. E agradecer a todo mundo que está aqui também, que veio para bater papo. Gente. A gente segue Foi conversando. ótimo. Obrigada.